se a nação brasileira fosse uma empresa, ela estava em recuperação judicial. Com a intervenção federal no Rio de Janeiro, a reforma da Previdência ficou mesmo para depois. Realmente havia dificuldade no governo em conseguir o número de votos necessários para aprovar a reforma. A necessidade de fazer alguma coisa pelo estado do Rio de Janeiro ajudou o governo a ter uma saída honrosa para essa situação. Senador, com a intervenção federal no Rio de Janeiro, a reforma da Previdência ficou mesmo para depois. Isso foi uma estratégia do governo para não ficar mal nem com o eleitorado, nem com o mercado? Eu estava presidindo a mesa do Senado, recebi essa incumbência de comunicar que, em função da intervenção, não seria mais possível discutir PECs e que a discussão da reforma da Previdência no Senado ela estaria adiada até que essa intervenção cessasse, né? A minha interpretação é de que realmente havia dificuldade no governo em conseguir o número de votos necessários para aprovar a reforma. E, com certeza, a necessidade de fazer alguma coisa pelo estado do Rio de Janeiro apareceu num momento que isso ajudou o governo a ter uma saída honrosa para essa situação de não conseguir o número de votos que ele necessitava para a aprovação da reforma da Previdência. Eu quero dizer que eu sou a favor da reforma da Previdência. Eu lamento que isso tenha acontecido. Haver uma intervenção no estado do Rio de Janeiro não é perigoso também para outros estados fazerem a mesma coisa? Porque o Rio de Janeiro nem é o pior estado no ranking da violência e outros estados já tiveram ondas de violência, o próprio Espírito Santo, de onde o senhor vem, que o senhor representa. Eu acho o seguinte, que é verdade, né? Tem estados que têm uma situação até mais grave a nível de violência per capita, mas o Rio de Janeiro, apesar de já não ser mais a capital da República há muitos anos, é uma cidade que tem uma projeção internacional e ela tem uma influência nacional muito importante. E a minha sensação é de que realmente essa intervenção era necessária, né? Ela é necessária, eu acho que ela precisa ser feita, porque essa questão da insegurança no Rio de Janeiro tem desafiado muitos e muitos governos. Eu estudei lá, morei lá, adoro o Rio de Janeiro. Eu, ultimamente, tenho tido pena do Rio de Janeiro, né? Lamento a situação de degradação, dificuldades, né? De um povo tão alegre, né? Tão cordial quanto o povo do Rio de Janeiro. Então, eu acho que foi por isso que o Rio teve essa prioridade, mesmo não sendo o pior dos casos de insegurança no país. E agora que não pode votar nenhuma PEC no Congresso durante o período da intervenção, há uma expectativa também de se votar alguns pontos da reforma que podem ser modificados sem proposta de emenda à Constituição. O senhor acha que vale a pena desmembrar a proposta dessa forma? Não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, mas a questão da Previdência é muito grave, né? E no meu entendimento, quanto mais ela for adiada, quanto mais tempo ela for adiada, maiores os sacrifícios que terão que ser feitos para resolver o problema. Então, eu não conheço ainda essa iniciativa. Eu vi que o governo, na área econômica, tomou a iniciativa de aprovar uma listagem lá de 15 projetos, mas ainda não conheço a ideia de fazer alguma coisa que não necessite de alteração da Constituição. Mas, aparecendo, vou analisá-la e se realmente existir, também eu acho que isso é muito bom e deve ser feito. E a votação da reforma fica mesmo para 2019 ou dá para votar depois das eleições se o decreto for suspenso?
eu não acredito que haja mais condição de votação de reformas, da reforma da Previdência neste governo. Eu acho que, espero que esse tema seja um tema de debate, né, na campanha presidencial, seja um dos temas importantes, relevantes do debate da eleição para o presidente da República. E eu acho que esse tema será um tema do próximo presidente, do próximo governo, não deste mais. E dá para debater com profundidade a reforma da Previdência durante a campanha eleitoral? Ou há um risco dos candidatos falarem o que as pessoas querem ouvir? Você tem razão. Eu acho que é um debate que o candidato ele vai ter que se explicar bem o que se deseja, né? Porque vamos dizer assim, o entendimento de que ele está prejudicando a grande maioria, né? De que uma reforma da Previdência prejudica a maioria do povo, é bem possível, mas ele, na minha opinião, ele é um entendimento errado, porque o que se está querendo resolver no país é realmente uma redução de privilégios que o país não aguenta pagar, não é? E não de prejudicar especialmente as aposentadorias do setor privado, que nós conhecemos todos, tem um valor muito abaixo das aposentadorias do setor público, né? Privilégio só quer dizer das aposentadorias do setor público? Sim. Anteriores a 2003? Eu acho que de uma maneira geral, anteriores eu acho que até atualmente, né? Que até onde eu tenho ouvido nas discussões, tudo que se pretende fazer daqui para frente, né? Então, o país não tem capacidade financeira, né, com o envelhecimento da população, o país não tem capacidade financeira de arcar com a conta de aposentadorias em um número cada vez maior de pessoas beneficiadas e em valores que têm sido crescentes, né, especialmente no setor público. Ainda hoje, eu falei na Comissão de Assuntos Econômicos, né, as despesas dos governos têm crescido 6% ao ano nos últimos anos, e o PIB, nesse mesmo período que se você compara, cresceu 3%. Essa conta não vai fechar, tá certo? Mas foi feita já o FUNPRESP, né, que é o Fundo de Aposentadorias do Servidor Público, que vigora desde 2013, e aí agora o servidor quem entra depois de 2013 está contribuindo só com o teto do INSS, então igualou o setor privado. Seria uma questão de quem entrou antes dessa data? Sim, é verdade, aconteceu isso, foi criado esse fundo e isso foi um avanço, né? Com certeza foi um avanço. Então, realmente você tem razão, nós estamos falando de antes desse período, né? Mas mesmo quem entrou antes desse período, senador, são pessoas que estão contribuindo com 11%, assim como a iniciativa privada. Os valores das aposentadorias são mais altos, mas da contribuição também. Como é que a gente resolve isso, assim? Eu sou engenheiro, então, para mim é muito fácil te responder nisso. Mesmo com 11% de contribuição, quando você faz um cálculo atuarial de uma população que está vivendo mais tempo, o tempo de contribuição, até aqui, o que está vigindo, né, que é um tempo de contribuição, ele é insuficiente para pagar uma aposentadoria nos valores que hoje estão estabelecidos por um tempo de vida mais longo, uma expectativa de vida mais longa. Isso está acontecendo, nós estamos vivendo isso aqui todos os anos, né? Cada ano esse déficit aumenta e assusta, né? Então, por isso é que eu acho que precisamos fazer alguma coisa. Numa das comissões que eu participo, nós discutimos um projeto que cria mais cargos, né? Nós estamos indo para o 5º ano de déficit primário negativo, certo? Se a nação brasileira fosse uma empresa, ela estava em recuperação judicial, certo? Não tinha
não tinha outro caminho. Então, como é que 5 anos de déficit você ainda cria, faz projetos, propõe aumentar mais a sua despesa? Idade mínima resolve esse problema? Eu acho que é uma tendência mundial, né? Esse problema, aliás, de previdência não é um problema do Brasil, né? Ele é universal. E parece que há uma tendência, especialmente na OCDE, na medida em que a expectativa de vida aumenta, também aumentar a idade mínima para poder o cálculo atuarial fechar, senão não fecha. Se essa proposta que está hoje no Congresso for retomada em 2019, o senhor acha que é um bom texto ou precisa de ajustes? Eu acredito em melhoria contínua, tá certo? Eu acredito que a gente precisa rever sempre as nossas rotinas, os nossos procedimentos para buscar uma melhoria. Eu acho que um tempo de 1 ano, eu acho que é um tempo razoável para você revisitar, repensar e tentar melhorar a proposta ou as propostas que hoje existem. O senhor já tem algumas sugestões? Não, eu acho que é cedo. Eu prefiro que isso seja feito lá. Pode acontecer muita coisa em 1 ano, não é? Muita coisa pode acontecer. Quem sabe nós tenhamos aí uma descoberta sensacional de uma riqueza. Será que o mundo resolva pagar pelas nossas commodities de novo, como pagou no começo dos anos 2000? Então, muita coisa pode acontecer. Talvez essa discussão seja tão polêmica na população, porque o trabalhador, seja da iniciativa pública ou privada, não sabe como vão ser as regras quando ele vai se aposentar. Então, ele não tem nenhuma garantia, não existe direito adquirido, né? Talvez isso gere uma insegurança jurídica na população. Será que é possível resolver isso com alguma proposta que seja mais definitiva? Eu acho que não. Acho que não existe essa certeza de que vai resolver. Eu acho que essa questão da Previdência é uma questão que tem, junto com ela, o mesmo risco de um empreendimento empresarial, tá certo? O tempo vai mudando as variáveis que fazem a conta fechar. Agora, o mercado não reagiu tão mal ao anúncio de que a Previdência não será votada este ano, né? As bolsas até subiram muito por causa da privatização da Eletrobras. O senhor acha que esse outro tema, que é também polêmico aqui dentro do Congresso, tem clima para aprovar? Eu não posso compartilhar com você. Eu acho que as agências de risco vão rebaixar o Brasil mais ainda, com esse adiamento da reforma da Previdência. O déficit é muito grande, né? Essas 15 medidas anunciadas pelo governo não são suficientes para a recuperação da economia? Neste tempo, não. Com certeza que não. Elas vão ajudar, são importantes, mas, por exemplo, tomei conhecimento do programa de privatização e concessões. Fiquei muito satisfeito, porque é um programa que tem 145 propostas e metade dessas propostas foram já implementadas, realizadas, falta outra metade. E eu tive uma expectativa de que isso pode acontecer. Isso, com certeza, é uma coisa assim, mais palpável, em andamento, né? Que me gera uma expectativa assim, de retomada do crescimento, de consolidação desse nível de crescimento que a gente está esperando para esse ano, de 2,8 por aí. Eu tenho expectativa de que esse programa, sim, junto com as outras 15 medidas, possa dar um resultado que nos ajude a compensar um pouco a falta dessa reforma da Previdência. São propostas, muitas delas, que já estão aqui no Congresso. Nesse prazo curto aí de um semestre antes das eleições, dá para votar tudo isso? Você está me dando a oportunidade de dizer alguma coisa que
fez parte do meu planejamento, né? Eu não sou o titular do mandato, eu sou parte da chapa, né? Um senador eleito numa chapa, tem um titular e 2 suplentes, eu sou o primeiro suplente. Então, eu tenho um tempo aqui de licença do titular e no planejamento do que eu faria aqui, uma das coisas que eu decidi é de que não fazia o menor sentido, no tempo que eu dispunha, de eu ficar preocupado em apresentar novos projetos, até porque eu tinha informação de que aqui em Câmara e Senado tem 23 mil mais projetos em tramitação. Para mim até um horror, uma coisa que não é racional, não é boa. Enfim, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, eu acho que a solução do Brasil está dentro desses 23 mil projetos. Nós precisamos fazer, escolhê-los, priorizá-los, discuti-los e aprová-los. Me preocupa muito, com a minha percepção de engenheiro, uma coisa que eu acho que precisa ser ajustada. São projetos que são aprovados no Senado e vão para a Câmara. Projetos que são aprovados na Câmara e vão para o Senado. Então, o controle desses projetos, de alguma maneira, ele fica mais difícil, tá certo? O Senado não consegue, ele não é parte da decisão, da priorização, de colocar os projetos aprovados por ele na pauta da Câmara e vice-versa. Eu acho que isso merece uma reflexão. De alguma maneira, isso foi praticado agora. Os 2 presidentes se reuniram para estabelecer uma prioridade para alguns projetos. Essa lista dos 15 projetos foi submetida aos 2 presidentes das casas, né? E nessa lista tem também reforma do PIS/COFINS, Sim. que é um começo de reforma tributária. Mas Antigo, no último ano de governo dá? Antiga. Se precisar de PEC, não, né? Se precisar de PEC, não. Mas sempre tem alguma coisa infraconstitucional que você pode melhorar, porque é uma barbaridade, o PIS/COFINS. É uma demanda antiga. Antiga. E uma promessa antiga. Enquanto o senhor exerceu o mandato aqui, entrou em vigor a reforma trabalhista, que o senhor já defendeu em vários discursos Sim. aqui. Já dá para fazer uma análise dos efeitos da reforma? Eu acho que o melhor indicador da efetividade dessa reforma é realmente o número de novas ações trabalhistas que nós temos depois da vigência dessa reforma. É bem verdade que é um tempo ainda muito curto, né? Mas já há uma constatação de que reduziu bastante, né? Agora, o desemprego ainda não houve alteração, né, nos índices. Essa eu acho que é a maior preocupação no Brasil. Eu entendo de que não existe nenhuma ação social mais profunda, mais valiosa do que a geração de um emprego. Acho que o cidadão desempregado ele não tem dignidade, tá certo? Então, realmente a questão de criação, de retomada, de criação de novos empregos, eu acho que não pode deixar de ser uma prioridade. Até diminuiu um pouquinho o desemprego, mas em virtude do mercado informal, né, e não da própria reforma trabalhista. Mas, infelizmente, ainda foi negativo. Foi bem menos, né? Em torno de 20 a 30 mil, 27 mil, mais ou menos esse número. Mas nós precisamos criar muitos, recriar, né? Porque eles foram destruídos, né? Com erros de política econômica que nós fizemos. Nós fizemos.
Senador, nós falamos de eleições e uma das medidas que o senhor apoia é um projeto do senador Ferraz que responsabiliza os partidos por atos ilegais. É um projeto que nasceu depois da Operação Lava Jato? Eu tenho a impressão de que pode ter sido uma inspiração do senador Ricardo Ferraz, mas também o que se constata é de que isso é uma preocupação do mundo das empresas, do mundo empresarial, né? O mundo empresarial, de novo, nos países envolvidos, a OCDE, tem se preocupado muito com compliance e o Brasil está seguindo isso, o setor privado está muito na frente e, para mim, a inspiração do senador Ricardo Ferraz é de que partido político é uma instituição, uma entidade da maior relevância, tá certo? Ela é muito mais importante do que a maior das empresas, não é mesmo? E se há essa preocupação, né, de combate à fraude, né, de desestímulo à corrupção, de fazer a coisa em conformidade, né, fazer direito, fazer segundo as leis, segundo os regimentos, regulamentos, fazer direito, fazer a coisa certa, né? Se ela é valiosa para as empresas, com certeza para os partidos políticos ela também será, e ela pode ajudar a aproximar, a resgatar a imagem do partido político, especialmente quando nós estamos discutindo uma mudança para um voto distrital misto, onde os partidos teriam a incumbência de fazer uma lista. Nós precisamos mudar a imagem dos nossos partidos e, com certeza, o compliance vai nessa linha. Eu acho que é a inspiração do senador Ricardo Ferraz. O senhor usou esse termo compliance, que é um termo do mundo empresarial. Aproveitar a sua experiência, não é todo mundo que entende esse termo. É uma boa conduta dos partidos? Eu acho que sim. Compliance é uma palavra em inglês que vem de comply, que é fazer em conformidade, né? Fazer direito, fazer certo, né? Seguir as regras, seguir as leis, seguir os regimentos, os estatutos. Isso que é compliance, né? Então, com certeza que isso ajudará muito os partidos políticos. O partido político é uma associação. Eu sou associativista, né? Esse tema é muito caro para mim. E o partido político é uma associação das mais complexas e que deve merecer todo o cuidado, todo o carinho nosso para que seja uma associação que inspire confiança na população, né? Eu acho que os partidos políticos têm um papel de extrema relevância de aproximar o representante do representado. Ele só vai fazer, porque ele é quem oferece os candidatos à sociedade, né? Então, ele precisa realmente ter postura de compliance, de fazer as coisas certas, fazer direitinho, e os seus dirigentes têm que ter responsabilidade, porque eles lidam também com recurso público. Hoje, né, a legislação brasileira está entregando aos partidos políticos recursos de muito vulto, recursos muito grandes, né, que ficam e são administrados, geridos pelos partidos políticos. Tem restrição à proposta no Congresso? Até aqui não. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, o senador Anastasia, ele já relatou. O relato é muito bom e é favorável, né? Então, a nossa expectativa é de que o projeto vai avançar, eu acho que os parlamentares vão perceber a relevância, a importância. Certamente, como eu volto a dizer, como eu acredito em melhoria contínua, eu acho que também o projeto pode receber emendas de aperfeiçoamento dele. Agora, essa proposta não tem nome e endereço, porque esse tipo de discussão pode surgir aqui no Congresso, né, de partidos envolvidos na Lava Jato, por exemplo. Eu acredito que não, ela não teve esse... Eu acho que ela é para todos, né?
Todos os partidos não têm A ou B, o partido A ou B. Não... E uma das sanções previstas é o partido ficar suspenso do recebimento de recursos do fundo partidário. Sim. Mas aí não é o caso do partido ser refundado e aí já pode receber? Não dá para driblar esse tipo de sanção? Não, tem uma emenda, uma boa emenda. Senador, eu agradeço pela presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Quem sabe o senhor não volta em outra oportunidade. Eu também agradeço essa oportunidade, né? E foi uma experiência muito rica na minha vida, né? Eu já disse que eu nunca fiz nenhuma atividade de política partidária e eu tentei fazer o melhor que eu pude, né?